Olá, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia, onde buscamos expor fielmente a verdade revelada nas Escrituras, à luz da teologia reformada e da razão cristã. Este é o segundo vídeo da nossa série sobre predestinação e hoje trataremos sobre um ponto essencial: a natureza do decreto divino. Afinal, quando falamos em predestinação, precisamos entender como esse decreto se manifesta, né? Como ele opera, como ele existe, o que ele é, quais são suas características e o que o distingue de qualquer decisão humana ou processo temporal. Diferente das decisões humanas, que são mutáveis, limitadas e condicionadas por circunstâncias, o decreto de Deus é eterno, imutável, soberano, absoluto e, então, né, absolutamente racional. Ele não é uma resposta a acontecimentos futuros, nem depende de nada fora de Deus. Ele é a expressão do próprio ser divino, da sua vontade soberana, sábia e perfeita. Compreender a natureza do decreto de Deus é indispensável para afastar concepções erradas que surgem até mesmo entre cristãos professos, como a ideia de que Deus simplesmente previu o que aconteceria e se adaptou, ou que ele depende da cooperação humana para cumprir seus planos. Tais ideias, comuns no arminianismo e no molinismo, são completamente antibíblicas e irracionais e negam o próprio senhorio de Deus. Neste vídeo, vamos analisar biblicamente e logicamente os atributos do decreto divino. Ao fazer isso, veremos que o Deus das Escrituras é um Deus que governa todas as coisas com propósito, e não um mero espectador dos atos humanos. Bem, o decreto de Deus é tudo o que Deus é. Antes de qualquer definição mais detalhada sobre o decreto divino, precisamos estabelecer uma premissa teológica fundamental. Deus é simples, uno e imutável. Isso significa que Deus não é composto de partes, nem é sujeito a variações internas ou externas. Seus atributos não são aspectos separados dele, mas são idênticos ao seu próprio ser. O que Deus tem, ele é. O que ele faz reflete perfeitamente o que ele é, como afirma Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aqui, a palavra de Deus afirma claramente que nele não há variação alguma, ou seja, ele é absolutamente o mesmo em todos os seus atributos, incluindo sua vontade decretiva ou predestinação. Portanto, se Deus é eterno, então todos os seus atributos também são eternos. Se Deus é onipotente, então todos os seus atributos são onipotentes. Se Deus é santo, então todos os seus atributos são santos. Se Deus é verdadeiro, então todos os seus atributos são verdadeiros. Se Deus é justo, então todos os seus atributos são justos. Bom, o decreto de Deus
é exatamente como Deus é. Eterno, porque Deus é eterno. Imutável, porque Deus é imutável. Sábio, porque Deus é sábio. Justo, porque Deus é justo. Eficaz ou infalível, porque Deus é infalível. Logo, ao falar do decreto de Deus é falar do próprio caráter de Deus aplicado à realidade criada, né? Ao conjunto de proposições da sua mente quanto à realidade criada. Isso elimina a ideia de que o plano de Deus poderia falhar, se adaptar ou depender de fatores externos. Deus não decreta com base no que vê no mundo. O mundo é o que é porque Deus decretou. Portanto, como Deus é simples e imutável, o seu decreto é exatamente o que Deus é. Qualquer doutrina que negue essa verdade está negando, na prática, a própria natureza de Deus. Para compreendermos a natureza do decreto de Deus, precisamos começar com uma verdade inegociável sobre quem Deus é. Deus é infinito ou absoluto. Jó 11, 7 a 10. Salmo 119, 96. 145, 3. 147, 5. Isaías 40, 28. Romanos 11, 33. Ele não está limitado por nada fora dele mesmo. Ele não está sujeito ao tempo, à criação, à vontade humana ou a qualquer padrão externo. Deus é o padrão final de todas as coisas. Além disso, Deus é imutável, consequentemente, simples ou único. Deus não varia em nenhuma das características do seu ser. Como diz a Escritura, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Isso significa que Deus não varia em nenhum de seus atributos. Ele é o mesmo, ou não varia no, no seu ser. E como consequência lógica e teológica disso, todos os seus atributos são absolutos, porque ele mesmo é absoluto. E isso inclui, evidentemente, o seu decreto. Deus é absoluto em sua santidade, justiça, sabedoria, poder, conhecimento, vontade e propósito. O decreto de Deus, isto é, o seu plano eterno e soberano, não é algo separado dele, nem um ato contingente dentro da mente divina. Ele é a expressão direta da vontade de um Deus que é infinito em ser, poder e sabedoria. Portanto, se Deus é absoluto, o seu decreto também é absoluto. Não está sujeito ao tempo, pois Deus é eterno. Não muda, pois Deus não muda. Não depende de fatores externos, pois Deus é autoexistente. Não falha, pois Deus é onipotente e infalível. Não erra, pois Deus é verdadeiro, onisciente e sábio. E uma vez que o decreto de Deus é absoluto, ele abrange todas as coisas, absolutamente tudo, sem exceção. Isso inclui as coisas passadas, pois nada aconteceu fora do plano divino. As coisas presentes, pois tudo que existe agora está debaixo da vontade decretiva de Deus. E as coisas futuras, pois o futuro não é um mistério para Deus, mas aquilo que ele mesmo determinou que ocorrerá, como afirma Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos
feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E ainda, Isaías 46:10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O decreto de Deus, portanto, é universal em escopo, desde o voo de um pardal até a ascensão e queda de impérios, passando pela eleição de indivíduos, né, ou predestinação para a salvação e a reprovação, ou predestinação de outros para a justa condenação. Nada escapa, nada está fora. Tudo está incluído no plano eterno e absoluto de Deus. Essa verdade destrói completamente a ideia antibíblica e irracional de que existe autonomia no homem ou liberdade de vontade à parte da vontade divina. Deus não observa passivamente o que os homens farão para então decidir o que ele mesmo fará. Ao contrário, tudo o que os homens fazem já está contido dentro do plano que Deus decretou eternamente. E tudo ocorre segundo o conselho da sua própria vontade. Se Deus é absoluto, então tudo o mais é relativo a ele. Não há fatos brutos independentes. O decreto divino é o que determina a totalidade da realidade. Resumindo, porque Deus é absoluto, então o seu decreto também é absoluto. E sendo absoluto, ele abrange todas as coisas passadas, presentes e futuras, sem exceção. Isso é motivo de temor e reverência, mas também de consolo e segurança, pois tudo está sob o controle de um Deus infinito, sábio, justo e bom, um Deus que reina. Se Deus é absoluto, então é inevitável concluir que o seu decreto é igualmente absoluto e, como consequência lógica, totalmente abrangente e detalhado. Ou seja, tudo o que existe, tudo o que acontece em qualquer lugar do universo está incluído no plano eterno de Deus, sem exceção. E não apenas os grandes acontecimentos, como a criação do mundo, a história, a redenção ou o juízo final, mas também os menores e mais triviais detalhes da vida e da existência. O decreto de Deus é total, universal e minucioso. Bom, Efésios 1:11, né, como já foi citado aqui, diz que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O texto não diz que Deus faz algumas coisas segundo sua vontade, mas todas as coisas, o que inclui o mundo natural, a história humana, os atos dos ímpios, os sofrimentos dos justos, as decisões dos reis, as ações dos demônios e até os pensamentos dos homens. Colossenses 1:16 a 17 vai declarar: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
O decreto de Deus abrange até os mínimos detalhes. Conforme lemos, por exemplo, em passagens como Provérbios 16, 33. Vai dizer o seguinte, Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Outro texto é Mateus 10, 29 a 30, que vai declarar: não se vendem dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esses textos não podem ser ignorados ou suavizados. Eles ensinam com clareza que nada é insignificante demais para estar fora do plano de Deus. Cada folha que cai, cada fio de cabelo, cada sorte lançada, cada célula que se move no corpo humano, tudo está sob o decreto divino. O decreto de Deus, né, ou a sua predestinação, abrange até os atos maus e a perdição dos réprobos. A vontade decretiva de Deus não se limita aos eventos bons ou agradáveis. Ela também inclui os atos maus, as decisões perversas dos homens e até a condenação dos ímpios. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50, 20. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 23. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Romanos 9, 22. Todos esses textos mostram que o mal está incluído no plano soberano de Deus, não como um fim último, mas como um meio necessário para a revelação da sua justiça, ira, poder e glória. Nada do que é pecaminoso ou maligno ocorre fora do decreto. Tudo ocorre porque foi decretado. Embora Deus nunca seja o autor do pecado, no sentido de ser o praticante do pecado, pois ele decreta atos maus sem cometer o mal. Ou Deus decretou tudo, ou ele não é Deus. A única alternativa a um decreto total é o caos metafísico. Ou tudo está em Deus, ou Deus não é absoluto em seu decreto e soberania. Se algo estiver fora de Deus, então ele não é absoluto. Como diz, né, em Atos, capítulo 17, nele nos movemos, existimos, né, e somos.
Tudo depende da vontade decretiva e poder absoluto de Deus. Não há eventos aleatórios. Toda contingência está subordinada à soberania de Deus. O conceito de sorte, acaso ou liberdade, né, autonomia, é uma ilusão. Se o decreto de Deus é absoluto ou totalmente abrangente e infalível, ou sem qualquer possibilidade de falhar, então o mundo é perfeitamente como ele quis. Tudo o que existe, tudo o que ocorre, do maior ao menor evento, faz parte do plano eterno, absoluto e imutável de Deus. Isso significa que a história não é um acidente, não é um improviso, não é caótica. Ela é exatamente como Deus quis que fosse, para a glória do seu nome, a manifestação da sua justiça e o exercício da sua misericórdia sobre os eleitos. Essa é a verdadeira base da realidade, um Deus que reina sobre tudo, com propósito, sabedoria e perfeição. Já estabelecemos que Deus é absoluto, e por isso o seu decreto é absoluto. Agora, avançamos para mais uma implicação lógica e teológica fundamental. A vontade decretiva de Deus sobre todas as coisas, ou sua predestinação absoluta, é eterna. E isso se segue naturalmente de que Deus é eterno e é simples. E nele não há mudança, nem sucessão de partes, né? Ou conjunto de partes, nem progresso no tempo, nem crescimento ou desenvolvimento. A eternidade de Deus não é apenas duração infinita no tempo, é a ausência total de sucessão temporal. Se Deus é eterno, então tudo o que há nele também é eterno. Ele não adquire novos pensamentos, não desenvolve ideias, não reage a nada fora de si. A sua vontade não surge, ela sempre foi. O seu plano não foi decidido em um momento anterior. Ele sempre existiu no ser divino, como expressão perfeita da mente e da vontade do próprio Deus. Portanto, a predestinação ou decreto sobre todas as coisas é eterno, eterna, porque é atributo de Deus. E não há nada em Deus que seja temporal ou mutável. Bom, a própria Bíblia, né, diz de forma explícita que o decreto de Deus, né, a sua predestinação absoluta é eterna. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 a 5. Que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1:9.
Diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Atos 15, 17 a 18. Essas passagens deixam claro que a escolha de Deus, o seu plano, o seu propósito salvífico e todos os seus caminhos foram estabelecidos antes do tempo, ou seja, eternamente. A teologia reformada tem afirmado com firmeza essa verdade desde seus primórdios. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, declara no capítulo 3, abre aspas, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Fecha aspas. O decreto de Deus não tem começo. Ele é eterno, porque Deus é eterno. A vontade de Deus não evolui. Ele não adquire nenhuma proposição que há na sua mente, nem muda de ideia. Sua vontade é tão eterna quanto o seu ser. Se a mente de Deus é eterna, então tudo o que está contido nela, ou o seu desígnio para a história, é igualmente eterno. Qualquer visão que ensine que Deus decreta com base no que ele vê no tempo, seja o arminianismo, o molinismo, ou qualquer forma de teísmo aberto, é herética e blasfema, pois essas ideias implicam que Deus muda, que Deus aprende, que Deus responde a decisões humanas, o que é contrário ao ensino claro das Escrituras e à razão bíblica. Deus decreta tudo eternamente. Deus não aprende, Deus não reage, Deus determina. E ele determina tudo, desde toda a eternidade, conforme o conselho soberano da sua vontade. Logo, ao afirmarmos que o decreto de Deus é eterno, estamos confessando que a história não está em construção, mas em cumprimento. A vontade decretiva de Deus não começou no tempo. Ela sempre foi, porque Deus sempre foi. Tudo o que há e acontece, cada detalhe da realidade, já está estabelecido eternamente no propósito do Todo-Poderoso. Bom, Deus é imutável ou constante, e o que implica que ele é simples, e, portanto, não varia em nenhum dos seus atributos. Isso significa que o decreto divino também é imutável, pois ele não é algo separado de Deus, e é a própria expressão da sua vontade soberana. Logo, se Deus não muda, o seu decreto também não muda. Como a Escritura declara claramente, né? Porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Deus não sofre alterações em seu ser, em seus atributos ou em seus planos. Isso significa que ele não revoga, não ajusta e não corrige o que decretou eternamente. Deus não improvisa, Deus não reage, Deus não se arrepende no sentido humano. Bom, a Escritura vai dizer, né, em várias passagens, ah, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19.
O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Salmo 33, 11. Que anuncia o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, interpôs com juramento. Hebreus 6, 17. Esses textos não deixam margem para dúvida. O decreto de Deus não muda, porque o próprio Deus não muda. Há textos nas Escrituras onde se diz que Deus se arrependeu, como em Gênesis 6,6. Mas o contexto e o sentido dessas expressões são antropopáticos, isto é, linguagem humana, usada para descrever ações divinas de forma compreensível para nós. Deus não muda de opinião como um ser finito. Ele não descobre nada novo. Não é surpreendido. E não age por tentativa e erro. Essas expressões simplesmente descrevem mudanças no modo como Deus age com suas criaturas no tempo, mas não indicam mudança no plano eterno que ele decretou desde o início. A teologia reformada afirma a verdade, essa verdade acerca da imutabilidade do propósito e vontade decretiva de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, declara, abre aspas, Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Fecha aspas. Se o plano de Deus mudasse, isso significaria que ele adquiriu em sua mente algo novo, ou cometeu um erro, o que é impossível. Um Deus que muda não é Deus. A vontade de Deus é tão imutável quanto o seu ser. Mudar de ideia é reconhecer erro, mas Deus nunca erra, pois concebe o pensamento perfeito de todas as coisas desde sempre. Uma vez que a vontade decretiva de Deus é absoluta e imutável, então a sua vontade decretiva é eternamente absoluta. A imutabilidade do decreto de Deus é base de segurança para o crente. Se Deus pudesse mudar seu plano, não haveria certeza na salvação, nem estabilidade no universo. Mas como Deus não muda, tudo o que ele determinou exatamente como ele decretou. E isso é motivo de adoração. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Para mim vazia, naquilo para que a designei. Portanto, ao afirmarmos que o decreto de Deus é imutável, estamos reconhecendo que a vontade soberana de Deus é perfeita e definitiva, e que nada pode alterá-la, frustrá-la ou impedir seu cumprimento. Ela é perfeitamente a mesma desde sempre e para sempre. Isso exclui qualquer teologia que afirme que Deus reage, muda ou revoga seu plano com base nas ações humanas. Deus é Deus e não homem. Ele não apenas conhece o fim desde o começo, ele o determinou.
e nada mudará isso. Bem, porque Deus é infalível, seu decreto também é infalível. Nada pode falhar no plano divino. Nenhum detalhe, nenhuma profecia, nenhuma promessa ou ameaça incondicional de Deus cairá por terra. Jó 42:2 declara: Bem, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isaías 14:27 vai declarar: Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? E Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Como Deus é infalível e tudo que ele decretou necessariamente se cumprirá, e não há possibilidade de erro, falha, atraso ou imprevisto, pois foi determinado por aquele que não erra jamais. Deus é verdadeiro e a própria verdade. Ele não mente, não engana e não se contradiz. Sendo assim, o seu decreto é verdadeiro, fidedigno e coerente com a realidade, pois a própria realidade é derivada da sua vontade. João 17:17 diz: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Hebreus 6:18: É impossível que Deus minta. Portanto, o plano de Deus não contém falsidade, engano ou inconsistência. Não há contradição interna no decreto. Deus não decreta algo em oposição ao que ele revelou. O que Deus decretou é a verdade última da realidade. E tudo mais deve se conformar a isso. Deus é justo e justiça. Ele é o padrão final do que é certo. Logo, tudo o que ele determina é justo em si mesmo. É, por definição, justo, legítimo. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Romanos 9:14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. A justiça não é algo externo a Deus, pelo qual ele deve, pelo qual ele deva ser medido. Ele é a própria justiça. E seu decreto é justo porque é atributo de Deus. Mesmo a eleição de alguns e a reprovação de outros, embora seja ofensiva ao homem natural, é justa porque foi determinada ou definida por um Deus perfeitamente justo. Deus é 3 vezes santo. Isaías 6:3. Separado de toda impureza e mancha moral. Portanto, o seu decreto não apenas é justo, mas também perfeitamente santo. Isaías, Salmo 145:17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus não opera a ação de decretar o mal como mal, nem se deleita na iniquidade, né? No sentido de que a sua vontade preceptiva não não se apraz no mal, não está de acordo com o mal, com a vontade preceptiva. Ele ordena ou planeja todas as coisas, inclusive os atos dos ímpios, para fins santos e justos, como no caso da crucificação de Cristo.
decretada por Deus, mas realizada por mãos ímpias. Atos 2, 23. A santidade do decreto não significa que tudo o que acontece, que foi decretado por Deus, é bom em si mesmo, mas que tudo o que acontece é ordenado por um Deus absolutamente bom para fins santos. Deus é sábio e o próprio padrão de sabedoria. E sua sabedoria é infinita, perfeita e inescrutável. Sendo assim, o seu decreto é a expressão da mais alta sabedoria que existe. Não há erro de cálculo, não há decisões precipitadas, não há consequências inesperadas. Qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. E Efésios 3, 10 a 11 diz: para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O decreto divino é perfeitamente sábio, mesmo quando parece loucura para o mundo. 1 Coríntios 1, 25. A cruz é o exemplo mais elevado disso. Pareceu derrota, mas foi a vitória decretada desde a eternidade. Uma vez que Deus, primeiro, é simples, Tiago 1, 17, e segundo, infalível, verdadeiro, justo, santo e sábio, então, terceiro, todos os atributos de Deus, incluindo sua vontade decretiva, também são infalíveis, verdadeiros, justos, santos e sábios. O decreto de Deus é infalível, porque Deus é infalível. É verdadeiro, porque Deus é verdadeiro e é verdade. É justo, porque Deus é justo e é justiça. É santo, porque Deus é santo e santidade. É sábio, porque Deus é sábio e sabedoria. O decreto de Deus é o reflexo do seu próprio ser. E porque Deus, o decreto também é tudo isso. Nada foge ao seu plano, nada ocorre fora da sua vontade. E tudo se cumpre exatamente como ele determinou, para a glória do seu nome. Conhecer a natureza do decreto divino é descansar na certeza de que o universo não está à deriva, mas nas mãos do Rei Eterno, soberano e perfeito. Bom, pessoal, é isso. Vamos encerrando mais um vídeo aqui, né, do canal Reforma e Teologia. Espero que tenham gostado. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas, especialmente aquelas que se opõem à predestinação. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço. Vemos no próximo vídeo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e fique com Deus.